Os furacões causam danos imensos por onde quer ele passe, seja a derrubada de casas ou até mesmo por provocar a morte de centenas de pessoas. Veja a seguir Furacão Katrina, que assustaram os que vivenciaram a triste realidade de uma calamidade provocada por ele. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, desta forma você apoia o nosso trabalho. O furacão Katrina foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 da escala de furacões de Saffir-Simpson em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região metropolitana de Nova Orleans, em 28 de agosto de 2005, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O furacão passou pelo sul da Flórida, causando em torno de 2 bilhões de dólares de prejuízo e causando 1.836 mortes diretas. Foi a 11ª tempestade de 2005 a receber nome, sendo o quarto entre os furacões. O furacão Katrina causou aproximadamente 1.800 mortes, sendo o terceiro furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos. O furacão paralisou muito da extração de petróleo e gás natural dos Estados Unidos, uma vez que boa parte do petróleo americano é extraído no Golfo do México, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NOAA, que emitiu um relatório em 23 de agosto informando que havia formado uma depressão tropical a sudeste de Bahamas, dando início à história meteorológica do furacão Katrina. No dia 24, evoluiu para uma tempestade tropical e em 25 se aproximou de Aventura, Flórida. Katrina enfraqueceu-se em 26 de agosto, depois de se encontrar com a Terra, transformando-se em categoria 2 com ventos de cerca de 100 milhas por hora, cerca de 160 km por hora, indo em direção ao Mississippi e Louisiana. Em 27 de agosto evoluiu para a categoria 3 com intensidade de um furacão e dia 28 foi para a categoria 4. No início da tarde o Katrina se intensificou rapidamente com ventos de 175 milhas por hora, 281 km por hora, ultrapassando o ponto de início da categoria 5 com pressão de 902 milhas por hora, sendo o furacão mais intenso da bacia do Atlântico. Em 29 de agosto o Katrina atingiu os estados de Mississippi, Louisiana e Alabama. Em 29 de agosto, a maré de tempestade do Katrina causou 53 diferentes pontos de acometimento na Grande Nova Orleans, submergindo 80% da cidade. O relatório de junho de 2007 feito pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis indicou que 2/3 das inundações foram causadas pelas múltiplas falhas nas barreiras da cidade. Não foram mencionadas as comportas que não foram fechadas. A tempestade também devastou as costas do Mississippi e do Alabama, tornando Katrina o mais destrutivo e mais caro desastre natural na história dos Estados Unidos, e o mais mortal ciclone tropical desde o Queixo Bay em 1928. O dano total do Katrina é estimado em 81,2 bilhões de dólares americanos, em valores de 2005, quase o dobro do custo da tempestade ou até ainda mais cara, o furacão Andrew, quando ajustado pela inflação. O número de mortos confirmados, total de mortes diretas e indiretas, é 1.836, principalmente da Louisiana, 1.577, e Mississippi, 238, e contaram-se 624 feridos. No entanto, 135 pessoas continuam classificadas como desaparecidas na Louisiana, e muitas das mortes são indiretas, mas é quase impossível determinar a causa exata de algumas das mortes. A relativa falta de status, poder e recursos colocaram muitas mulheres em risco de serem vítimas de violência sexual durante o furacão Katrina. Os dados oficiais sobre o desastre fizeram que a área cobriu, nos Estados Unidos, 233 mil quilômetros quadrados, uma área quase tão grande quanto o Reino Unido.
O furacão deixou cerca de 3 milhões de pessoas sem eletricidade. Em 3 de setembro de 2005, Michael Chertoff, secretário da Homeland Security, descreveu no rescaldo do furacão Katrina que seria provavelmente a pior catástrofe, ou conjunto de catástrofes, na história do país, referindo-se ao furacão em si mais à inundação de Nova Orleans.